Aleluia. Amados do coração de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma paz do Senhor do tamanho da sua bênção. Oh, glória a Deus, né? Queridos, satisfação mais uma vez estar com os nossos amados irmãos. Agradecer a receptividade de vocês, nossos obreiros, companheiros, nosso pastor, muito obrigado pela confiança. Prometo não ser cansativo a vocês. Se você perguntar quem está cansado aqui, levante a mão, você vai levantar as duas. Mas, por favor, abramos as nossas Bíblias, 1 Samuel, capítulo de número 3, um texto bem conhecido da igreja. Bem facinho, né? Você passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e você chega em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3. Quero também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa que está ali. Senhora minha mãe, a nossa amada irmã Neide, que está ali também, o nosso reverendo Gonzaga, os que vieram conosco. 1 Samuel, capítulo de número 3, versos 1, 2 e 3. Amém? Quem encontrou, diga amém. Queridos, acompanhem. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Querida igreja, amados do coração de Deus, quantas mensagens nós já escutamos, principalmente em um culto que nós chamamos culto de jovens, voltado para os jovens. A minha intenção nesta noite, de maneira nenhuma, é doutrinar a igreja, pois nós já temos o nosso pastor. A nossa intenção nesta noite é aprendermos juntos. Embora um texto tão conhecido, há quem diga que a palavra de Deus se renova, mas não é verdade, ela não pode se renovar porque ela não envelhece. A palavra de Deus, ela nos traz importantes ensinamentos. O texto de Samuel, eu não quero aqui falar sobre os detalhes do tabernáculo, da lâmpada, de que tipo de combustível era acesa, mas eu quero, antes de falarmos sobre o Samuel em si, eu te convido aqui nós voltarmos um pouco no passado até chegarmos aqui. Por que que Israel estava nessa situação? Vamos lembrar aqui rapidinho. Em Gênesis capítulo de número 1 ao capítulo 11, a Bíblia nos vai falar, irmãos, de vários acontecimentos, vários personagens. Quando chega no capítulo 12 de Gênesis, o cerco se fecha e agora a Bíblia vai focar uma família, um homem. Quem lembra? Abraão. Ou Abraão, depende do contexto. No capítulo 12, Deus chama esse homem Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Que aparentemente, para nós que já sabemos a notícia, fica fácil. Mas já imaginou você sendo Abraão, chegando em casa e dizendo: pai, Deus falou comigo. E o pai perguntasse: quem foi que falou contigo? Não vi. Qual foi o Deus que falou contigo? Também não vi. É um desses daqui? Não, é não. E o que foi que esse Deus disse? Ah, ele mandou eu ir embora. Ir embora para onde? Nem sei. Se isso não for fé, meu irmão, não sei o que é mais. Talvez se fosse eu dizer: menino, te aquete, fique no teu canto. Mas Abraão foi. Então Abraão, ele é honrado pela sua fé, os irmãos lembram disso. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó agora tem duas esposas, Raquel e Leia, Bila e Zilpa, duas concubinas. Ali tem 12 filhos e uma filha chamada Diná, os irmãos lembram, né? Começando com Rubem, Zacá, Simeão, Gade, Dan, todos os 12. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que agora no capítulo 50 do livro de Gênesis, essa família desce para o Egito. Os irmãos lembram? Quando chegamos em Êxodo, do capítulo de número 1, 2 e 3, nós encontramos esse povo agora oprimido. Deus liberta esse povo. Esse povo agora caminha pelo deserto, os irmãos lembram, passam 40 anos sendo provados, a primeira geração se vai,
Os irmãos lembram. Quando nós chegamos em Josué, nós encontramos nosso amigo Josué um pouco atribulado. E Deus fala com ele poderosamente. E como é bom como Deus fala conosco, né, na hora que estamos atribulados. Deus chama a Josué, e o nosso Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque esse Deus, ele não nos engana. Ele não chegou para Josué e disse: ei, Josué, o meu servo Moisés tirou as férias. Não, ele disse: o meu servo Moisés é morto. Ou seja, agora é a tua vez. A geração de Moisés passou, e é isso que eu quero falar nesta noite quando chegarmos em Samuel. A geração do nosso amigo Moisés passou. Porque quando Deus queria um homem manso e legislador, Deus levanta Moisés. E agora Deus não queria mais um homem manso e legislador, Deus queria um homem guerreiro. Deus agora levanta quem? Levanta Josué. Já imaginou Josué um pouco atribulado? Deus chega e diz: ei, Josué, ser forte, tem bom ânimo. A palavra bom ânimo significa volte a respirar. Tem bom ânimo. Os irmãos lembram daquela palavra maravilhosa que eu serei contigo. Não somente guarda as minhas palavras. E os irmãos lembram que Josué agora vence. Os irmãos conhecem a história. Invade a cidade de Jericó, não é? Entra em Canaã por meio de Jericó. E ali eles passam um tempo na terra. Os irmãos também lembram a história. Mas aí, queridos, os irmãos lembram que quando nós chegamos em Juízes, o povo esqueceu de Deus, o povo esqueceu de muitas coisas. Se você olhar o livro de Juízes, bênçãos e desobediência. E agora, quando nós chegamos em Samuel, no primeiro capítulo, você vai encontrar, irmãos, um quadro não muito diferente do de hoje. Um quadro que as pessoas, o povo que era o povo de Deus, o havia abandonado. No capítulo 3, o escritor, que provavelmente foi Samuel, ele vai deixar bem claro assim, que a palavra de Deus era de muita valia. Ou seja, já estava aproximadamente 300 anos que Deus não falava pessoalmente com alguém. Observe que Deus falou inúmeras vezes com Moisés. A prova maior é o livro de Deuteronômio. Milhares e milhares de vezes Deus falou e não foi registrado. E agora Deus, ele deixa de falar com uma pessoa diretamente. Quando chega nesse período de transição, é um período de transição, e é aí que a palavra do Senhor e o Espírito Santo quer nos ensinar. Nós sempre vamos ter gerações. Eu estou olhando para a igreja agora, eu estou vendo várias gerações. As criancinhas que o nosso pastor orou serão os obreiros de hoje, não vou nem dizer de amanhã. Nós temos aqui jovens, já tem a minha pessoa com 50. Se eu olhar aqui atrás, tem alguém que já passou dos 50. Algumas pouquinhas coisas, né? Dos 50. Então nós temos várias gerações. E é isso que eu quero falar sobre nesta noite, sobre gerações. E eu escolhi esse texto, porque às vezes nós começamos naquele saudosismo e dizendo assim: rapaz, na minha época é que era bom. Se você perguntar a um desses jovens, vai dizer: não, na minha época que é bom. Ah, mas na sua época não tinha isso, mas na minha tinha. Então, em todas as gerações, sempre vai ter aqueles que desistem, mas sempre teve e terá aqueles que servem a Deus. Em todas as gerações, tem aqueles que abandonaram a Deus, mas tem aqueles que serviram fiel até morrer. Afinal, se cumprindo o que Jesus disse em Mateus 16, e versículo 16, 17 e 18. Vocês lembram? Quando perguntaram, e quando Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês acham quem eu sou? O que as pessoas pensam ao meu respeito? Ah, acham que é Elias. Alguns acham que você é Jeremias ou João Batista que ressuscitou. E agora Jesus faz a seguinte pergunta: ei, os de fora, eu já sei qual a opinião, mas eu quero saber de vocês. De quem apenas passa é uma opinião, de quem adora a opinião é outra. Seguidor é uma coisa, discípulo é outra. Quem passa sem responsabilidade com as coisas de Deus, a sua opinião não é muito válida. Aí Jesus pergunta: e vocês, qual é a sua opinião ao meu respeito? Aí foi até louvado aqui, né? Jesus pergunta e Pedro responde com entusiasmo e com veracidade e sinceridade. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ora e diz: parabéns, Simão, filho de Jonas, não foi o homem que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E agora Jesus faz um trocadilho e diz: tu és Pedro, Pétulos, pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, me ajude aí a pregar, edificarei a minha, e o que mais?
Perseguiram, a igreja continua de pé. Pandemia, a igreja continua de pé. Fome, perseguição, miséria. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a perseguição, tribulação ou espada? Nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, queridos, observe. E eu quero falar aqui rapidamente, eu quero falar de 4 lâmpadas. Amém? Pastor, são essas daqui? Não. Acompanhe o texto comigo. E o jovem Samuel, é a primeira, servia ao Senhor perante Eli. Olha, ele não servia a Eli, ele servia ao Senhor perante Eli. Servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta, o Senhor estava calado. Visão, revelação, palavra, silêncio de Deus. Mas o verso de número 2 diz assim: sucedeu que naquele dia, estando Eli, segunda lâmpada, deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, porque não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. A primeira lâmpada que eu quero falar é o nosso amigo Eli, a lâmpada que se apagou. Segunda lâmpada, a lâmpada de Davi, a lâmpada de Samuel, a lâmpada que Deus acendeu. Terceira lâmpada, a lâmpada de Davi, a lâmpada que foi acesa por Samuel. Pastor, e a quarta lâmpada? Eu e você. Amém? Vamos lá falar sobre essas 4 coisas. Primeiro, nós encontramos 3 gerações aqui. A primeira geração, a geração de Eli. É duro dizer, mas eu tenho que falar, é Bíblia. A geração que abandonou o Senhor. Graças a Deus que você está aqui. A geração que usou as coisas de Deus como amuleto, foi para a guerra com a arca. A mesma geração de pessoas totalmente desobedientes a Deus, que dormem com o Salmo 91 aberto para ver se Deus guarda de alguma coisa. A geração do amuleto. A geração, irmãos, que promete um Deus que faz tudo, e às vezes o Deus ele não está satisfeito com o andar e o proceder. Então a primeira lâmpada, meu amado, é a lâmpada do nosso amigo, o amigo Eli. E essa lâmpada, ela se apagou. E quantas lâmpadas não se apagaram? Quantas lâmpadas que brilhavam? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Quantas lâmpadas que as pessoas olhavam e diziam: é um homem de Deus, forte, equilibrado, animado, cheio do Espírito Santo. Mas aí vieram as lutas, e essa lâmpada começou a apagar. Essa lâmpada começou a piscar, e essa lâmpada apagou. Quantas pessoas já sentaram ao seu lado e hoje já não sentam mais? Aqui os nossos pastores que nos escutam. Quantos obreiros, irmãos e irmãs que estavam na igreja, louvando e adorando o nome do Senhor, mas por algum motivo foram embora. Lâmpadas que se apagaram. Eli foi uma lâmpada, irmãos, que a última vez que Eli brilhou, sabe quando foi? Foi quando o nosso amigo Samuel ainda não havia entendido o que Deus estava falando. Aí, esse muito sábio, ali foi o último brilho de Eli. Foi a última vez que ele falou sensatamente. Ele disse: ei, meu filho, peraí, já entendi o que é. Quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Depois disso, você não escuta mais a voz de Eli. Eli apagou. Quantos levantaram a voz na Bíblia só uma vez e se apagaram? Vamos lá. Lembram de uma lâmpada chamada Urias? Urias foi uma lâmpada, irmão, no meio de um homem que estava em trevas, Davi, mesmo naquela época. Quando ele passou por tudo aquilo e perguntou: ei, Urias, tu não vai deitar com a tua esposa? Ele disse: como é que eu posso fazer isso? Se a arca do Senhor está no relento, se a arca do Senhor está em tendas, não está no lugar que deveria, se o meu servo Joabe está também lá, o meu senhor Joabe, e se o meu povo está ali, como é que eu faria tal coisa? Observe que depois dali, covardemente, a lâmpada de Urias foi apagada.
Quantos homens e mulheres de Deus brilharam, mas aí aprove a Deus, segundo a sua vontade, se apagaram. Mas na obra do Senhor é assim, na igreja do Senhor, enquanto uma lâmpada se apaga, Deus está acendendo outra. Enquanto umas estão se apagando, Deus está acendendo outra. Porque existem duas maneiras de Deus acender uma lâmpada. Quem é do interior sabe disso. Deus chegou para Eli e fez. Mas Deus chegou para Samuel e fez. Quem sabe a diferença? Para apagar é de uma vez, né? Quem já apagou a lamparina, levante a mão. É alguém com vergonha? Meu Deus. É só de uma vez, é só um sopro. Agora para acender, enquanto Deus fez com Eli, Deus fez com Samuel. Quem está entendendo? Deus, Ele sopra. E agora Ele acende a lâmpada de um homem. E agora o nosso amigo Samuel, irmão, ele vai ser o elo entre uma geração doente, a geração de Eli, e uma geração adoradora, a geração de Davi. Ele vai ser um elo entre uma geração mórbida, desobediente, pecaminosa, entre uma geração que tem comunhão, adoração e intimidade com Deus, a de Davi. E nós fomos chamados para ser esse elo, irmãos, entre a geração perdida e nós. Deus está chamando desde o mais novo até o mais velho, para nós sermos luzes, porque Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. E não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama ou debaixo da mesa, mas se coloca no velador, aonde ilumina toda a casa. Tem gente querendo ser holofote. Não, Deus não nos chama para ser holofote, Deus nos chama para ser luz. Ei, amado do coração de Deus, a primeira lâmpada, essa lâmpada se apagou. Se lembrarmos de outras lâmpadas, temos, sabe quem? Uma lâmpada que clareou pouquinho, mas fez muito estrago. Quem foi, pastor? Ou irmão Enéas, como queiram. Lembram de 3 jovens lá no campo de Dura, lá na Babilônia? Fica sabendo, ó rei, que o Deus ao qual nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se não nos livrar, nós serviremos ao Senhor. 3 lâmpadas que não se apagaram, que brilharam no escuro. Pastor, e tem mais algumas? Tem muitas lâmpadas. Vai lembrando de muitas. Sabe um homem chamado Nabote? A minha vinha eu não vendo. Foi apagado, mas não desistiu. Quantos homens de Deus foram apagados? Achando, olha irmãos, achando que terminaria. Aí você chega no capítulo 11 de Hebreus. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens mortos, cerrados ao meio, perseguidos, não foi assim? Todos eles estão esperando a igreja para se cumprir a promessa. Agora deixa eu correr um pouquinho aqui, vamos lá. Segunda lâmpada, a lâmpada que foi acesa. A lâmpada de Samuel. E qual foi o combustível que acendeu a lâmpada de Samuel? Primeiro, oração. Fruto de um coração amargurado, chamado Ana. Avivamento, irmãos, só vem com 3 coisas. Primeiro, anote aí, com alguém que ore. Segundo, com alguém que esteja disposto a se arrepender. E terceiro, com alguém que esteja disposto a agir. Observe que agora nossa amiga Ana, fruto de sua oração, ela entrega o seu filho. E desde cedo nosso amigo Samuel se dedica à obra do Senhor. E numa noite ou num momento especial, você já observou. E vamos só apenas relembrar o texto. Observe como a lâmpada de Samuel ficou acesa. E estando também Samuel, versículo 3, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele não está perguntando, ele está afirmando: ei, eu estou aqui porque você me chamou. E Eli vai dizer o quê? Eu não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, o filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, o pavio já estava pronto, o azeite já estava no lugar, já tinha um homem consagrado, faltava só
Deixa eu perguntar, como é que está aí o pavio? O azeite? A lamparina, está no ponto? Aí Deus agora, irmãos, vai acender de uma forma, você vai observar, nunca o ministério de Samuel brilhou tanto depois desse dia. Deus é especialista em fazer isso. Pastor, me prove, Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, o nosso amigo Moisés estava com a sua lâmpada apagada. 40 anos achando que era alguém lá no palácio. Quando falo em palácio, não me vem à mente coisa ruim, é só coisa boa e luxo. 40 anos achando que era alguém. Aí vai passar 40 anos no deserto, pensando que era ninguém. As ovelhas nem dele era, do seu sogro. Quebrado, liso, desanimado, fraco, caindo pelas tabelas, né? Mas de repente, a Bíblia nos diz que ele olha e vê uma sarça ardendo, né? Lá no monte, naquele monte Horebe, e a sarça ardia e não se consumia. Ele fica curioso, porque uma sarça arder ou pegar fogo era muito comum, mas pegar fogo e não se consumir é outra coisa. E quando ele se aproxima, a voz de dentro da sarça diz: ei, tira a sandália dos teus pés. E diz de maneira especial. Observe que quando Deus fala com Samuel, diz: Samuel, Samuel. A primeira vez chamou só um, não foi? Deu um sopro e não acendeu. Aí Deus dá 2 sopros: Samuel, Samuel. Eis-me aqui. A pergunta é preciso Deus soprarmos na nossa vida? Você está precisando desse sopro? Ei, queridos, observe que quando Moisés ele passou pela sarça, nunca mais ele foi o mesmo. Quantos milagres Moisés presenciou? Quantos milagres Moisés foi o veículo responsável por isso? Depois que Deus acendeu a chama de Moisés, só se apagou quando Deus o chamou. Apagou aqui na terra. Mas no dia que nós fomos arrebatados, eu quero entrar na fila para pegar o contato de Moisés e falar com ele no zap. Lá no céu. Ei, meu amado, vamos aqui. Samuel acende esta lâmpada de Samuel. E agora você observe que Samuel é um elo entre uma geração, irmãos, que faz até vergonha de ler. A igreja do Senhor, irmãos, sempre Deus está levantando gerações. Louve e agradeça a Deus, porque um dia alguém acendeu a sua lâmpada. Pastor, e quando é que alguém acende a nossa lâmpada? É quando alguém um dia investiu tempo em você, orou por você, ensinou desde o capítulo, versículo, que nós não sabíamos nem o que era capítulo, nem o que era versículo, nem o que era livro. Mas um dia Deus usou qualquer um desses daqui e disse: é assim, está ali a irmã Célia que entende do assunto, né? Ei, é desse jeito, é assim, é assim. Sempre Deus usa alguém para acender a nossa lâmpada. Observe, meu amado, Samuel, ele vai agora, depois de aceso, a lâmpada de Eli apagou-se. E agora o nosso amigo Samuel, a sua lâmpada foi acesa de uma maneira tão poderosa, que Deus usou o nosso amigo Samuel, não só como profeta, mas como juiz e como sacerdote. Quando Deus acende a nossa lâmpada, irmãos, Ele nos usa. Quando nós somos acesos pelo poder que há no Espírito Santo, Deus levanta profeta. Aí você não entende, às vezes, cria até você, não, quem sabe eu, cria até um pouquinho de ciúme, porque você olha o rapaz prega, canta, toca, se deixar tira até a oferta. Ei, fique com raiva não, é porque Deus acendeu a lâmpada dele. Pode observar que tem aquele irmão, irmãos, que ele é multiuso. Vamos cantar, ele canta. Vamos pregar, ele prega. Vamos ensinar, ele ensina. Vamos dirigir a igreja, ele dirige. Ei, não é porque talvez ele queira se exibir, não. É porque a sua lâmpada foi acesa. Nós encontramos um homem chamado Samuel. Ele foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. E nós, irmãos, fomos chamados para sermos profetas. Fomos chamados para sermos sacerdotes. Fomos chamados para ser lâmpada. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Fomos chamados para sermos diferentes. Fomos chamados para fazer a diferença. Ei, sabe por quê? Porque de iguais o mundo já está cheio. Nós fomos chamados para ser diferente. E a igreja do Senhor, ela é sal da terra e luz do mundo. A Bíblia nos diz, irmãos, que a terra cambaleia como bêbado e balanceia como a rede de dormir, e a sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Sabe por que é que ainda não apodreceu? É porque ainda tem um crente. Enquanto muitos falam, ei, é certo, a igreja levanta a bandeira e diz, é errado. Enquanto o mundo fala em pecado, em desobediência, a igreja fala de perdão e de amor. Enquanto o mundo fala de rebelião, vamos matar, a igreja diz assim, vamos amar.
Enquanto o mundo lá fora, irmãos, está falando de guerras, tem gente desesperado. Ei, enquanto o mundo fala de guerra, o Senhor, Ele fala de paz. A igreja foi chamada para ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja não foi chamada para ser famosa. A igreja foi chamada para ser santa. A igreja não foi chamada, irmãos, para ser aplaudida. Fique com raiva de mim, não, mas tem um hino que diz assim: não chore se o mundo ainda não notou. Não, irmão, nós não precisamos de aplausos do mundo. Nós precisamos ouvir: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Nós precisamos ouvir o que Deus disse a nosso amigo Jó, ao diabo para Jó: observastes o meu servo Jó? Ei, a igreja, muitos estão confundindo, irmãos, achando que servir a Deus é para brilhar. É sim, mas qual é o brilho? É quando nós brilhamos que abençoamos alguém. Esse brilho é válido. Quando nós brilhamos que alguém olha para você e diz: ei, se for para ser crente igual aquela irmã, eu quero sim. Esse é o brilho do Espírito Santo. Esse é o brilho, irmãos, que a igreja do Senhor, a Bíblia vai nos contar que havia um homem chamado Estevão, mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Ei, permita a ousadia. Tem um bocado de cantor aqui, pelo amor de Deus, um negócio desse até é uma malvadeza. Mas tem um hino que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que mais? Me ajude aí. O que mais? Glória a Deus. O que mais? Estuda aí, Samuel, olha. Você tem servido ao Senhor com seus bons talentos? Vamos, queridos, a terceira lâmpada nesta noite. Quando você chega em 1 Samuel capítulo 16, você já conhece a história. Deus agora vai usar o nosso amigo Eli, Samuel, que um dia a sua lâmpada foi acesa. Agora o tempo de Samuel já estava acabando. Ei, querido, Deus já tem falado contigo várias vezes, se você não entendeu. Deus já tem falado contigo várias vezes que vai te usar, que o tempo que você passou aprendendo, chegou o momento de você colocar em prática. Guarde isso, meu querido, como palavra no seu coração. Tudo está se encaixando. Observe que tudo que você aprendeu não foi em vão. Deus, Ele não gastou tempo contigo, Ele investiu tempo na tua vida. E no momento certo vai chegar a oportunidade de Deus te usar. Não está no script, mas o Espírito Santo nos incomoda a falar. Ao momento do silêncio, é Deus trabalhando. Queridos, como é que você, pastor, por que você fala disso? Experiência própria. Teve uma vez, irmãos, que eu passei 9 meses sem ter oportunidade para pregar. Eu ia pregar nas campanhas, aquelas de culto domingo à tarde, que não vai o cantor famoso, não vai o pregador famoso. Vai o irmão corajoso. E eu ia, irmãos, quando eu colocava a caixa, meu pai em memória dizia: meu filho, o carro está quebrado. Eu já sabia carregar a caixa nas costas. E ele combinava comigo: quarteirão tu leva e eu trago. Quando colocava o microfone, papai
chegava alguém e dizia assim: meu filho, não leva mal não, mas o irmão vai pregar, viu? E eu dizia: meu Deus do céu, eu só presto para carregar caixa. Ô irmão, não entendia eu que era Deus trabalhando. E o tempo chegou. A geração de meu pai aprove a Deus apagar a lâmpada aqui na terra e levá-lo. E Deus vai dizer: agora é contigo. Tudo que você aprendeu, agora é a sua vez. Ei, guarde isso no seu coração. Se o seu coração está ardendo com essa palavra, é Deus te dizendo: ei, meu querido, daqui um pouco, tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática. Chegou a hora. Chegou o momento. Ei, o nosso amigo Samuel já estava passando o cajado. Já era a segunda geração. A primeira de Eli, a segunda de Samuel. E agora? Um jovenzinho lá no rebanho. Não tem aquela expressão que diz que quem não é visto não é lembrado? Com Deus não funciona. Funciona não. Uma vez estava pregando, no domingo à noite. O pastor olha para o púlpito e diz assim, tipo assim: não tem tu, vai tu mesmo. Enéas, vem cá. Não tem outro, é você mesmo. Aí quando eu olho, irmão, lá estava a irmã fazendo assim: chame outro, esse aí não. Aí eu tirei o óculos, como eu tirei agora, porque estou nervoso, para não enxergar vocês direito, eu tirei o óculos. Mas eu vi só o vulto da abençoada com o dedinho. Eu disse: pronto, essa irmã não vai parar o dedo. Não. E assim, e era a esposa do pastor. Chame outro. Esse aí não. Você está ficando louco? Como é que você chama um homem desse para pregar domingo à noite? Disse: Jesus, que provação. Deus começou a trabalhar. Eu perguntei: nesta noite, quem quer fazer um concerto com o Senhor? Quem quer aceitar a Cristo como Salvador? Levantou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º dedinho começou a parar. 8 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. E eu entendi que era Deus trabalhando. Quem está entendendo, diga amém. Ei, já só mais esse nosso amigo Davi foi aceso. Tem mais algum dos jovens acabaram seus mancebos? Não, tem um. Mas mande chamá-lo. Só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. Todos nós conhecemos a história. Aí ali, na frente dos outros, o nosso amigo Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Ali, irmãos, era a lâmpada de Davi que estava se acendendo. A de Eli havia se apagado, de Samuel já estava se apagando, mas Deus estava acendendo a lâmpada de Davi. Ei, alguns podem estar se apagando, mas Deus está acendendo a sua lâmpada. Algumas lâmpadas podem ter se apagado, mas hoje Deus quer acender a sua lâmpada. Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Nosso amigo Eli, irmãos, ele levantou um homem chamado Davi. Pastor, mas Davi fez umas bobagens. Quem é que nunca fez? Davi fez algo errado. E quem foi que nunca fez? E para nós encerrarmos, deixa eu contar aqui 2 exemplos. Primeiro, João capítulo de número 20. Fechadas as portas, os discípulos estavam na casa por medo dos judeus. 11 discípulos amedrontados, a sua chama havia apagado. Aí a Bíblia nos diz que Jesus entrou mesmo com a porta fechada, se colocou no meio deles. Ei, não foi lá de longe não, foi no meio deles. O giro de 360. E disse: paz seja convosco. Estava ali Pedro, que havia o negado, mas Jesus não passou em rosto e disse: paz seja convosco. Era Jesus soprando, né? Acendendo a lâmpada daqueles discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que depois que ele disse: paz seja convosco, sabe o que Jesus fez? Soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito
Espírito Santo. Aquelas lâmpadas estavam apagadas, estavam amedrontadas, estavam desmotivadas, estavam decepcionadas, estavam em toda sorte de sentimentos ruins. Mas naquele dia especial, aproximadamente 6 horas da tarde, Jesus chega mesmo com as portas fechadas, sopra sobre os discípulos, e os discípulos, irmãos, são cheios, revigorados, as lâmpadas começam a se acender. Aí você olha para João, primeira carta, segunda carta, terceira carta, Apocalipse, Evangelho de João, esse homem foi cheio e foi aceso do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você olha para Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, você olha para Tiago não escreveu nada, perdeu o pescoço, mas continuou fiel ao Senhor. Você olha para João, olha para Pedro, olha para os discípulos, morreram de forma covarde e brutais, mas não abandonaram o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É quando Jesus acende a lâmpada. Quando o Senhor acende a lâmpada, é maravilhoso. E eu quero encerrar com a quarta lâmpada, que sou eu e você. E eu vou perguntar e você vai responder para você mesmo. Como é que está a sua lâmpada aí? A Bíblia diz que não se apagará o pavio que fumega, e a cana trilhada não se apartará. Quantas vezes na minha e na sua vida faltou só isso para você se desviar? Mas foi só isso que te sustentou e você está aqui. Pastor, isso aí é exagero, quer me emocionar. É não. Salmo 70. O nosso amigo Asaf diz que os meus pés quase que se desvalaram. Quantas oportunidades, meu amado, meu querido, entenda isso. Quantas vezes você já entrou na igreja achando que era o seu último culto? Pensando em desistir, entregar o cargo. Faça isso não. Em o nome do Senhor Jesus, a lâmpada foi acesa. Agora foi que começou a caminhada. Ainda tem muita gente para ouvir a sua voz. Porque, irmãos, quando Deus quis usar Moisés, Deus não usou Josué. Deus usou foi Moisés. Mas quando Deus quis usar Josué e vice-versa. Ei, há momentos que Deus quer usar o pastor e Ele usa. Mas há momentos que Ele não quer usar o pastor, Ele quer usar a vossa vida. Há momentos que Ele quer usar a tua vida. E para isso a lâmpada precisa estar acesa. Não deixa a lâmpada se apagar. Deixa o Espírito Santo soprar. Não o sopro para apagar. Jesus, quando soprou sobre os discípulos, eu creio que não foi só. Jesus soprou. E já passa o trabalho para o nosso pastor, mas te convido a você ficar em pé. E você vai ver aqui à frente. Já ficando em pé é mais fácil.